não é verdade? Então vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Estamos aí preparando essa noite de honra, que vai ser muito lindo, amém? Vire para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: bom dia. Perdão se eu não te dei bom dia ainda, é porque eu estava adorando ao meu Senhor, não é verdade? Meus irmãos, nessa manhã, nesse culto de Santa Ceia, como você sabe, esse não é o nosso primeiro culto. Já tivemos um culto antes, às 8h30, e teremos outro às 19 horas, né? E daqui uns dias vamos ter um também às 3 da tarde, às 11 horas da noite. Eita, igreja animada, gente, né? E nesse culto eu estava, né, falando com o Senhor: Senhor, como é, né? O que o Senhor quer para nós nesse domingo? E o Senhor me trouxe uma palavra assim muito linda, baseada em atitudes de Jesus. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, atitudes valem mais que palavras. Nós estamos cheios de promessas na palavra, mas nós também vivemos cheios de promessas de pessoas. E é interessante que todas as promessas que estão na palavra, elas nunca falharam. Mas todas as promessas que nós recebemos de pessoas, elas às vezes falham. E nessa manhã, o Senhor me trouxe assim de forma muito clara um tema: que atitudes revelam altitudes. Atitudes revelam altitudes. Só que eu gostaria de, antes de iniciar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler apenas o verso 8. Nós vamos ler apenas o verso 8. O texto diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós estamos falando aqui de Jesus. Nós estamos falando aqui de Jesus, que através da sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer que isso não vem de nós, é dom de Deus. E ele fala que isso não vem de nós, por quê? Para que ninguém se glorie, porque toda honra, toda glória e todo louvor deve dar somente a um, que é o Senhor. E quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a compreender isso, antes de nós falarmos de forma clara, nós precisamos entender o que é atitude e o que é altitude. Porque nós confundimos altitude com altura, e altitude não é altura. E às vezes nós confundimos atitudes com palavras. E é interessante que quando nós vamos olhar para as atitudes, a atitude é a maneira, presta bastante atenção, a atitude é a maneira de agir, comportar-se ou reagir. Então repare, a atitude você pode agir, mas você pode também reagir. Atitude não só é agir e reagir, mas é também a maneira de você se comportar quando não fala ou quando não é chamado a agir. E perante uma situação, refletindo uma postura mental, olha que interessante, gente, olha que interessante. Atitude não tem a ver só com o que eu faço, mas tem a ver também com o que eu penso. Porque tudo que eu faço começa onde? Na mente. E diz que mental ou física ou intenção, ou modo de proceder. Olha só, está falando aqui de um modo de proceder, podendo ser uma ação prática ou uma disposição interna, como uma postura física, um comportamento ou uma orientação mental. Quando eu olho para você e fecho a cara, eu estou comunicando? Estou tendo uma atitude. Quando eu olho para você e sorrio, eu estou tendo uma atitude, não estou falando nada. Então, o que vai definir a nossa altitude... Agora, o que é altitude? Todo mundo confunde com altura. Não. Altitude não é altura. Altitude é, resumindo para você, é o tamanho da sua raiz, é o tamanho do seu fundamento. Porque a altitude não tem a ver com a distância da terra para o céu.
tem a ver com a distância da terra para o mar. Então repare, existe uma matéria na engenharia civil que é um módulo que se chama Fundamentos. E lá tem uma máxima que diz que os elementos que nós colocamos na fundação determina quantos andares eu vou. Existem pessoas construindo coisas grandiosas, mas de repente cai, porque não gastaram tempo, nem atitude e nem teve motivação correta para gerar os fundamentos. E hoje nós estamos falando aqui, sobretudo os alunos, falaram sobre os fundamentos da fé, e essa semana no Seminário Teológico Carisma, E então, repare algo, a altitude é a distância vertical de um ponto na superfície terrestre até o nível do mar. Até o nível do mar, servindo como referência zero para as medições de elevação expressa em metros, e é fundamental na geografia, aviação e meteorologia, influenciando o clima. Tudo faz sentido. A pressão atmosférica sendo inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, nós estamos partindo aqui de um princípio que atitudes que eu tenho vai revelar onde eu vou chegar e onde eu vou permanecer. Fala com esse irmão que está do seu lado, não é só chegar. Fala para ele, todo mundo chega. Permanecer é para poucos. Olha a sua volta, olha a sua direção. O que nós temos hoje em dia são crentes golfinhos. Pastor, o que é um crente golfinho? É aquele que vem, faz uma festinha, se alegra e depois some de novo. É aquele que não tem maturidade, é aquele que não tem intencionalidade, é aquele que não tem atitude, é aquele que não tem palavra, é aquele que não crê na palavra, ele finge que crê na palavra. E essas atitudes, cada dia que passa, elas têm deteriorado não só a sua vida, a sua família, mas o Deus a quem você serve na forma de olhar das pessoas. Porque o nosso Deus, ele continua imutável, ele continua sendo onipresente, onisciente, onipotente. Mas esse Deus, que a ele toda honra, toda glória e todo louvor, independentemente da circunstância que ele teve, a atitude dele foi a mesma. Ele só teve acesso, ele só foi assunto aos céus e irá descer. Ele só foi assunto aos céus no tempo do pai dele, e só irá descer no tempo do pai dele, porque ele não só teve acesso à altitude, não só teve acesso ao céu, mas ele sabe como ele chegou no céu devido às suas atitudes. E quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos entender que 2026 está começando, e as atitudes que nós tivermos, elas vão revelar a nossa altitude, elas vão revelar a nossa raiz, elas vão revelar a nossa maturidade. Gente, é simples. Quando você começa a conversar com alguém, você consegue nitidamente definir se é maduro ou se não é maduro. Se é um crente que está começando agora ou se é um crente que está te enrolando. Consegue ou não consegue? Nos negócios você consegue identificar malandro de longe. Você consegue identificar mau caráter de longe. Porque nós temos discernimento espiritual. Então basicamente o que nós vamos falar aqui são de atitudes que nos levam a reconhecer e ter profundidade no relacionamento com Deus. Não basta conhecer. Eu posso ter aqui uma igreja cheia de pessoas vazias. Esse não é o propósito. O objetivo aqui não é inchaço. O objetivo aqui é crescimento do reino de Deus. Ei, preste bastante atenção. Todo crescimento, ele gera profundidade. Ele parte de uma profundidade e de uma maturidade. Todo inchaço, ele parte de uma infecção generalizada. Pergunta para esse irmão assim, você quer crescer ou você quer inchar? Pergunta para ele, você quer crescer ou você quer inchar? Fala com ele, vai depender da forma que você se posicionar. Vai depender da forma que você se posicionar diante de Deus e diante das pessoas. Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando, repare algo, quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de um relacionamento vertical e estamos a falar de um relacionamento horizontal. E geralmente o relacionamento vertical define o horizontal. Por isso é que,
Quando eu me relaciono com pessoas, eu entendo a profundidade e isso me revela o nível de intensidade de relacionamento que ela tem com o Pai. Quem conhece o Pai fala das coisas do Pai. Quem conhece o Pai vive as coisas do Pai. Quem conhece o Pai sabe o que o Pai pensa, sabe o que o Pai quer, sabe aonde o Pai quer te levar, sabe o que o Pai precisa de você, como o Pai quer que você se porta. Quem conhece o Pai só pode partir desse conhecimento a partir de um relacionamento com o Pai. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nós temos vários exemplos das Escrituras, mas eu não poderia deixar nesse culto de Santa Ceia de nós falarmos. A atitude de Jesus na cruz é a altitude do nosso propósito. A atitude de Jesus na cruz nos leva a cada vez mais estar profundo nele, entendido nele, compreendido nele. Então repare algo, quando nós olhamos para Jesus, é impossível nós não olharmos para tudo aquilo que ele fez, para atitudes que ele teve, e que hoje nós precisamos ser imitadores dele, nós precisamos ser discípulos dele. Repare que esse culto de Santa Ceia, ele não é apenas um memorial do sofrimento de Cristo, mas é uma celebração do propósito cumprido. É a celebração do propósito cumprido. Na cruz, Jesus, repare algo, na cruz Jesus revelou altitudes eternas. Jesus revelou profundidades que nos ensinam a viver acima de qualquer circunstância, que nos ensina a viver a partir de qualquer realidade. Hoje o nosso modelo de caráter, hoje o nosso modelo de integridade, hoje o nosso modelo de verdade, hoje o nosso modelo de propósito, hoje o nosso modelo de sofrimento, hoje o nosso modelo em todas as áreas da nossa vida está em Jesus, não está em homens. Nós podemos aqui na terra modelar um homem, mas é diferente de tê-lo como referência para o seu propósito. Você pode modelar durante um tempo, você pode viver alguma realidade durante um tempo, mas se você não modelar Jesus, se você não ter Jesus como referência, a maioria das pessoas pensam, por quê? A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um acidente, a cruz foi um altar de obediência. Por isso é que uma das palavras que Jesus disse, e para mim é o cerne do Evangelho, para mim se um cristão ou alguém que quer conhecer Cristo não entender essa mensagem, ele não entende mais nada. A Bíblia vai nos dizer que esse cerne é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu costumo dizer que se fosse eu a escrever ou a falar, é tão bom seguir Jesus, é tão bom ter uma vida com Cristo, é tão bom estar fundamentado na palavra, é tão bom viver a nossa fé a partir de uma graça que nos alcançou, a partir de gavetas que nós não tínhamos acesso e Ele nos deu a chave através da cruz, a partir de cofres com tesouros inesgotáveis, nós não tínhamos o código, mas na cruz Ele nos deu o código. Se fosse eu a escrever, eu escreveria: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e se quiser, siga-me. Porque para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que eu estou gerando é preciosíssimo. Tudo que eu fiz foi por amor a você, independentemente das suas atitudes. Mas nós precisamos ter uma atitude de querer. Nós precisamos ter uma atitude de mais profundo nessa revelação, que é uma cruz revelada, é uma cruz, é um altar, não é um momento de sofrimento, mas é também um altar de obediência. Quem entende a cruz, vive o profundo e o que é celestial. Quem não entende a cruz, precisa começar tudo de novo, porque tudo começa na cruz. E a primeira lição que eu tiro aqui de Jesus é numa fala que ele tem. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39, me afirma uma frase, uma conversa, uma oração, que Jesus, estando ali naquele desafio, ele vira para o pai dele e diz algo: meu pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
Sabe o que Jesus estava falando ali? Eu estou aqui por obediência. Presta bastante atenção. Eu quero que você entenda isso, quero que você se coloque. Uma das formas de nós entendermos as Escrituras é nós nos colocarmos naquele contexto, naquela realidade e vivermos. É impossível, tem pessoas que tomam a Santa Ceia todos os meses, tem pessoas que participam desse momento e aquilo é mais um momento, é mais um sumo de uva, é mais um pedaço de pão. Não, preste bastante atenção. Quando Jesus faz essa oração, meu Pai, algumas traduções diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa primeira parte desse texto revela um sofrimento profundo. Revela uma dor muito complicada de suportar. Revela algo poderoso vivendo no corpo, vivendo na alma e vivendo no espírito. Mas quando entra na segunda parte do texto, que ele diz, mas contudo, não faça como eu quero, faça como o Senhor quer. Não faça como eu desejo, mas faça como o Senhor deseja. Não faça como baseado na minha dor, não faça baseado na minha circunstância, não faça baseado na minha dificuldade, não faça baseado nas minhas circunstâncias, mas faça baseado naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Aqui é a primeira lição que eu aprendo aqui, que atitudes revelam altitude. Jesus diante do sofrimento, não diante da alegria. Jesus diante do sofrimento e não diante da alegria, ele escolheu obedecer e não fugir. Diante do sofrimento, porque quando nós estamos diante de um ambiente saudável, agradável, quando nós estamos com a nossa vida toda estabilizada, organizada, é muito fácil nós decidirmos obedecer. Tem pessoas que obedecem, agora quando de todo lado nós somos oprimidos, nós somos pressionados, nós somos empurrados, nós somos machucados, nós ouvimos palavras que não devemos ouvir ou que não queremos ouvir, você decidiu obedecer. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer nessa manhã. Em que momento você está decidindo obedecer? Fala para esse irmão que está do seu lado, por favor, fala para ele obedecer na alegria, firmar a aliança na alegria, todo mundo faz. Fala com ele, ao contrário, é só aquele que não entende a cruz. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Se você não entender a cruz, se você não compreender a cruz, você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai fazer o que todo mundo faz. Agora, quando nós entendemos a cruz, nós vivemos aquilo que precisamos viver. Nós carregamos a nossa cruz, nós negamos a si mesmo e nós escolhemos Jesus. Em Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós estamos vivendo uma realidade, nós estamos vivendo um contexto em que ninguém está pagando um preço por nada. Tudo está vindo muito fácil. Antigamente, até para você ter uma notícia, você tinha que pagar. Se você não chegasse lá e comprasse o jornal, você não tinha acesso à notícia. Agora não, agora você tem ela no telemóvel, despreza ela. Antigamente, para você ler uma Bíblia, você tinha que comprar a Bíblia. Em alguns lugares nem tinha acesso à Bíblia. Agora você tem ela no telemóvel, despreza essa. Se eu pegar o seu telemóvel agora e ver os times que você usa no Instagram, será que são superiores ao da Bíblia ou inferiores? As suas atitudes vão revelar a sua profundidade. As suas atitudes vão revelar a sua altitude. Se eu olhar para o seu telemóvel, faça esse teste em casa. Olha para o telemóvel e veja os timings que você usa no Instagram, nas redes sociais, no TikTok e o que você usa no aplicativo da Bíblia. Ali vai estar revelando o seu nível de profundidade, o seu nível de intencionalidade, o seu nível de verdade, o seu nível de compromisso com Deus. Ei, presta bastante atenção, nós estamos falando de alguém que poderia ter descido da cruz, mas escolheu permanecer.
Nós estamos falando de alguém que tinha um propósito, ele poderia escolher descer, ele poderia escolher não fazer, ele poderia escolher não viver essa realidade, mas ele escolheu permanecer. Ele escolheu permanecer, porque a atitude de obediência em Cristo, a atitude de obediência a Cristo, nos ensina que o propósito é muito maior do que o conforto. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: não confunda conforto com confronto. Não confunda proposta com propósito. Você vai ver que o conforto está sempre associado a uma proposta, mas o confronto, o processo, o sofrimento está sempre ligado a um propósito. Então, quando nós não entendemos isso, nós temos uma tendência, meus irmãos. Nós temos uma tendência normal e natural do ser humano de procurar ambientes confortáveis, pessoas confortáveis, lugares, viagens. Ou seja, nós queremos palavras que nos confortam. E isso não é mal, mas nós não podemos entender. Nós não podemos permanecer nesse estilo de vida. Nós precisamos mudar, porque aquilo que gerou a salvação da minha vida, aquilo que gerou a salvação da sua vida, aquilo que gerou a salvação da sua casa, aquilo que gerou a salvação do mundo, foi a partir de um sofrimento, foi a partir de uma realidade de sofrimento e de obediência. Não se vive a altitude do propósito tentando escapar da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como conforto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é um culto racional? É quando eu cuido da minha família, é quando eu converso com pessoas, é quando eu estou na empresa, é quando eu estou adorando. Nós temos um modelo de culto que é só esse modelo aqui. Não, meu irmão, enquanto você está em casa, você está cultuando. Enquanto você está almoçando com a sua família, você está cultuando. Enquanto você está indo para o trabalho, você está cultuando ao Senhor. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos amoldeis, mas renove a sua mentalidade, a sua forma de olhar para Jesus, a sua forma de entender Jesus, a sua forma de servir Jesus, a sua forma de lidar com Jesus, a sua forma de adorar a Jesus, a sua forma de olhar para Jesus, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ver. Eu olho, por exemplo, toda semana, né? Existe uma oscilação nas lives. Tem dia que tem 100 e tal, tem dia que tem 100 e poucos. Por quê? Porque tem dia que eu consigo acordar, tem dia que eu não consigo acordar. Eu vim aqui para lhe dizer que não é se eu consigo, é porque não se tornou prioridade na minha vida. É porque eu ainda não entendi o sacrifício de Jesus. Tem dia que eu não leio a Bíblia, mas não é porque eu não tenho tempo, é porque não tenho prioridade. Tem dia que eu não oro, não é porque eu não tenho tempo. Ei, presta bastante atenção. Quando o Senhor nos deu 24 horas por dia, quantas horas é obrigatório? Quantas horas é obrigatório dormir? Que os médicos falam. Horas de trabalho, qual que é o turno de trabalho? Quantas horas? E quantas horas sobram? O que você está fazendo com as outras 8 horas? Você já dormiu, você já trabalhou? Será que nas outras 8 horas não sobrou nem uns minutinhos para você falar com aquele que te amou primeiro? Falar com aquele que mudou a vida, mudou a sua vida, mudou a sua história. Ei, Spurgeon disse algo muito interessante. A obediência é o túmulo da vontade própria e o berço do propósito de Deus. Olha o que ele disse. É o túmulo, a obediência é o túmulo da vontade própria e o berço do propósito. Ele estava parafraseando o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que ele falou com outras palavras. Só que se calhar nós damos mais importância ao que Spurgeon disse do que o próprio Jesus disse.
Ele está falando, quando você decide obedecer, quando você decide sacrificar, quando você decide fazer, você está dizendo assim, não a fuga, não a outras coisas. Você não está fugindo do processo, todo mundo quer propósito, mas ninguém quer processo. Só que nós não podemos esquecer os 3 P's da vida: princípios, processo e propósito. Nada começa no processo, tudo começa em princípios. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos para a cruz e vemos, meu Deus. Por isso é que hoje, nesse culto de Santa Ceia, nós estamos sendo confrontados. E eu quero te fazer uma pergunta que vai ecoar na semana toda. Você tem obedecido mesmo quando dói? Porque a referência que nós temos é de Jesus, que obedeceu mesmo quando doía. Você tem obedecido mesmo quando dói? Você tem obedecido mesmo quando dói? Porque Jesus, Ele escolheu a obediência e não a fuga. O que você tem escolhido? Isso é manhã de confronto, é manhã de nós olharmos para Jesus. Eu não posso participar da Santa Ceia da mesma forma, porque eu faço parte da nova aliança. Eu tenho uma aliança com Jesus. Eu não vivo fazendo de conta que eu sirvo Jesus. Eu não vivo fazendo de conta que eu vou à igreja. Eu não vivo fazendo de conta que eu tenho um propósito. Não, eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança, eu tenho uma igreja. Eu sou a igreja, eu vivo a igreja, eu vivo Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o amor da minha vida. E quando eu entendo isso, eu não abro mão. Será que eu tenho obedecido, mesmo quando dói, mesmo quando eu estou sofrendo? Jesus naquela cruz diz, Pai, está difícil demais. Talvez eu tenha irmãos aqui nessa manhã que está dizendo, Pai, está difícil demais, está complicado demais, está muito difícil. Eu quero aqui dizer que Jesus também passou por isso. Jesus naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, por amor ao mundo, Ele diz, Pai, está difícil demais. Era como se Jesus dissesse, Pai, está difícil demais, mas eu tenho um propósito, eu entendo o processo, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Pai, a minha vontade é fugir daqui, a minha vontade é descer daqui, a minha vontade é eliminar isso aqui. Mas eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor já está enxergando aquilo que eu não vejo. O Senhor já está onde eu não estou. O Senhor pode o que eu não posso. O Senhor tem o que eu não tenho. Então eu confio no Senhor. A minha vontade é de descer, mas a minha obediência manda permanecer. A minha vontade é desobedecer, a minha vontade é descer, mas eu escolho permanecer. Olha nos olhos desse irmão que está aí agora e fala assim, qual é a sua escolha nesse dia? Descer ou obedecer? Descer da cruz que você está carregando ou obedecer o propósito de Deus? A segunda lição, o nível de Jesus é um nível muito top. Repare algo, Ele começa a viver algo na vida dele, mas o propósito dele é tão intenso, é tão verdadeiro, que agora ele começa a refletir nos outros. Agora as atitudes dele vai revelar não só a altitude da vida dele, mas vai também nos outros. Olha que interessante. Primeiro ele escolhe a obediência e não a fuga. Mas há uma outra realidade que Jesus fala naquela cruz, que está registrado em Lucas capítulo 23, verso 34. Se puderem projetar aqui para mim, por favor. Repare que ele viveu um sofrimento, olha só para você ver, ele viveu um sofrimento real na vida dele. Aquilo era ele e o Pai. Ele e o Pai. Ele e o Pai. Só que nós não vivemos numa redoma de vidro. Nós temos relacionamentos, nós temos realidades. Na segunda ele diz, cutuca esse irmão que está funcionando, vai com ele, não dorme não, nós estamos falando de Jesus, hein? Não dorme não, eu sei que hoje o sermão não é para aplaudir não, hoje o sermão é para engolir seco mesmo. É isso mesmo, hoje é para engolir seco, não é para aplaudir não. Lucas capítulo 23, verso 34, se puderem colocar aqui por favor. Ele faz uma declaração, Pai. A primeira ele teve uma conversa com
o Pai, e ele estava falando acerca do sofrimento dele. Primeiro ele estava falando sobre o sofrimento dele. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A segunda ele diz, contudo Jesus dizia, Pai. Ele está falando assim, eu já sei o que é que eu tenho que viver. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que interessante aqui. Naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, Jesus tem duas conversas com Deus. A primeira falando do seu sofrimento. O amor dele é tão lindo, é tão maravilhoso. As atitudes dele nos ensinam tanto, que agora ele está fazendo uma oração, falando assim, olha, perdoa eles, porque todas essas atitudes que eles estão vivendo, eles não sabem o que fazem, eles estão enganados. Eles ainda, presta atenção, que é para nós fazermos o fecho depois. Perdoa eles, porque eles ainda não têm profundidade do valor da cruz. As atitudes deles ainda não revelaram o nível de profundidade que eles têm de conhecimento de Jesus. Perdoa, eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o que está vivendo, eles não sabem que o castigo que nos traz a paz estava sobre mim. Eles não sabem, por isso que eles têm. Ei, presta bastante atenção, o Evangelho de Jesus, ele não é um Evangelho de apontamentos. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho de críticas. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de prego nas mãos e perdão nos lábios. Ei, é manhã de restauração. É manhã de restauração na sua vida. Se você conhece Jesus e não perdoa, você tem apenas pregos nas mãos, você tem apenas sofrimento, você tem apenas verdades que não são verdades, são mentiras. Você vive apenas sofismas na sua mente. Mas aqui a Bíblia diz que, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Quando Jesus disse isso, ele estava com as suas mãos cravadas. Eles estavam em meio ao sofrimento. Você em meio ao sofrimento, quais atitudes você tem tido? Jesus está nos ensinando. Quando eu estou doente, eu posso adoecer pessoas, mas Ele mesmo estando naquele momento, Ele abençoou pessoas. Nós temos uma máxima, que doente adoece, curados curam. Aqui Jesus está nos provando que o Evangelho ele é tão diferente, ele é tão genuíno, que mesmo eu vivendo sofrimento, eu sou capaz de liberar a vida e vida em abundância, porque eu não estou cheio, eu estou transbordando de Jesus, eu estou transbordando daquele que me amou primeiro. Eu posso estar cheio de sofrimento, eu posso estar com as mãos pregadas, mas da minha boca vai sair palavras, da minha boca vai sair palavras que vão liberar atitudes que mudarão histórias, mesmo em meio ao sofrimento. Jesus ele tinha pregos nas mãos, mas tinha perdão nos lábios. Ei, aquele homem cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego, mas ele não era. Jesus tinha as mãos presas, mas ele tinha a boca. O que tem impedido você de falar de salvação, de amor, de verdade? O que tem impedido você de falar de Jesus? O que tem impedido você de refletir Jesus? O que tem impedido você de ser bênção na vida das pessoas? Quando Jesus está aqui com as mãos pregadas, mas com os lábios libertos, Ele libera a palavra. Pai, Pai, Ele não sabe o que fazem, então perdoa-lhes, por favor. Jesus nos ensina aqui que o perdão
é uma chave espiritual que nos eleva. Existem pessoas aqui com a vida toda travada, toda complicada, relacionamento, filho. Sabe qual é a chave? Eu vim aqui hoje para lhe dizer: a chave não é o que você está sofrendo, mas é o que você está vivendo por não falar o que você precisa falar. Existem pessoas aqui que estão com as mãos e os pés atados, mas a sua boca tem liberado veneno. Você está com as mãos e os pés atados. Você não pode fazer nada, mas você pode falar tudo que é necessário falar. Através da liberação de perdão, através do pedido de perdão. Paulo e Silas, quando estavam naquela prisão, eles estavam presos, mas ninguém os impediram de liberar palavras que soltaram eles. Paulo e Silas estavam presos, eles estavam em um determinado lugar que não podia sair, mas a boca deles fizeram com que os cadeados fossem rompidos. Preste bastante atenção, isso é uma manhã de perdão. Isso é uma manhã de perdão. Não é porque você está sofrendo por causa da situação que você não pode liberar palavras que vai te livrar dessa situação, que vai livrar pessoas dessa situação. Ei, presta bastante atenção, quem não perdoa fica preso ao chão da dor, fica rastejando ao chão da dor. Quem não perdoa não consegue ser liberado, mas quem perdoa sobe a altitude da graça, sobe ao nível da graça, vive aquilo que a graça tem para nós. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ter uma visão diferente do Evangelho de Jesus. Por quê? A cruz, ela revela que o perdão não é fraqueza, é um poder liberado. Presta bastante atenção, Jesus naquele momento, ele estava com as mãos presas. Entra nessa cena, por favor, entra nessa cena. Jesus estava com as mãos presas, Jesus estava com os cravos, com os pregos todos nas mãos, os cravos, estava tudo ali. Aquilo não era um sinal de fraqueza para Jesus. Aquilo não impediu Jesus de liberar, aquilo não impediu Jesus de viver o propósito. Enquanto ele estava preso, ele liberou o poder das palavras dele. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Pai, muda a história deles porque eles ainda não têm conhecimento, eles ainda não têm profundidade. A ceia nos chama a liberar perdão para vivermos plenamente o propósito, mesmo em meio ao sofrimento. Jesus não deixou de cumprir o propósito da cruz. Ele nasceu para aquilo, havia um propósito para aquilo, mas o sofrimento não impediu ele de cumprir o propósito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: o que tem te impedido de viver o propósito? Será que é um perdão não liberado? Será que é um perdão não pedido? Será que é uma vida rendida ao Senhor? Será que são as dores que estão te impedindo? Eu quero lhe dizer que Jesus, mesmo em meio às dores, Jó mesmo em meio a dores, Jonas mesmo em meio a dores, Paulo mesmo em meio a dor, Davi mesmo em meio a dor, Abraão mesmo em meio a dor. Me fala quem não passou pela dor. Daniel mesmo em meio a dor, mesmo em meio ao ataque. Me fala quem não tem dor, me fala quem não passa pelo sofrimento. Se você quiser conhecer um caso real que você conhece, que você olha nos olhos, para conversar comigo. Conversa com cada pastor aqui, a história deles. Conversa com cada realidade. Nós não somos frutos de um conforto. Nós somos frutos de um confronto. Nós somos frutos de um processo, de uma realidade que todos precisamos viver. Mas em João, capítulo 19, verso 30, ele diz: Tetelestai, está consumado. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Eu sofri, eu vivi todo o processo, eu suportei toda a dor, eu suportei todo o sofrimento, mas eu cumpri o propósito. Eu vivi o que estava preparado. Em Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz.
Hoje é dia de negar-se a si mesmo, tomar a cruz, suportar ela e seguir Jesus, para que nós possamos viver o plano e o propósito que Deus tem para nós. Ei, a cruz nunca foi o fim, foi a conclusão de um plano estratégico de Deus. E eu quero lhe dizer nesta manhã que aquilo que você está vivendo, os desafios que você está vivendo, não é o fim da sua vida. Para pensar durante um segundo. Quantos desafios você já passou ao longo da sua vida? Foi o fim da sua vida? Não. E não vai continuar sendo. Mas é o fim de um ciclo que revela o propósito. O propósito. E nós precisamos passar por ele. Está consumado. Significa, a missão foi cumprida. A missão foi cumprida. A missão foi cumprida. A altitude do nosso propósito só é alcançada por quem termina o que Deus comentou. Repare que o apóstolo Paulo, ele diz que ele guardou a fé. Ele guardou a fé. A forma como nós vivemos a realidade da nossa caminhada, do nosso propósito, vai revelar como nós vamos terminar. Combati. Deixa eu te perguntar uma coisa. Combati. Quando você fala de combate, você fala de coisas leves? Fala de coisas leves? Fala de luta. Fala de dificuldade, fala de momentos que nós temos que ultrapassar. Combati o bom combate. Mas em todas as lutas que eu passei, em todos os sofrimentos que eu passei, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Por que eu guardei a fé? Porque é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. É algo que eu preciso para quê? Para que eu possa terminar a minha jornada, para que eu possa terminar a minha carreira, para que eu possa cumprir o meu propósito, para que eu possa cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Ei, o céu celebra não quem começa, mas quem? Eu quero fazer uma pergunta confrontadora aqui agora. Me perdoa, mas eu tenho que fazer. Você tem terminado tudo que você começa? Eu vou repetir. Você tem concluído tudo que você começa? Ou tudo que você começa, você não conclui? Eu quero lhe dizer que as suas atitudes têm revelado a sua altitude. As suas atitudes têm revelado aonde você vai, o que você faz, como você usa o seu tempo, como você lida com as dores que você está vivendo. As suas atitudes, elas revelam a sua altitude. As suas atitudes, elas revelam. Quando eu pedi essa arte com um andaime, eu estava inspirado ali nas obras, vendo os irmãos montar andaime e desmontar andaime. E uma das coisas mais importantes que eu percebia é que eles montavam um andaime, um andar, 2 andar, 3 andar. Mas há uma preocupação deles todas as vezes que eles montavam o andaime. Era o posicionamento que montava o andaime e o que prendia o andaime no chão. Tem pessoas indo alto demais, mas sem fundamento, sem base. E os elementos que nós colocamos no fundamento da nossa fé, no fundamento da nossa vida, no fundamento da nossa história, no fundamento da nossa família, vão determinar quantos andares. Porque alguns podem até colocar os andaimes até lá em cima, mas se não tiver uma base firmada, e nós conhecemos essa base, nós conhecemos que é a rocha, nós sabemos quem é a rocha que nos firma, nós sabemos onde é que nós nos posicionamos. Por isso as nossas atitudes, elas precisam ser vincadas. Repare algo, não é o sofrimento que define a sua vida, mas é o propósito ao qual você sofre. Eu estou sofrendo por quê? Não é o sofrimento que define a minha vida, mas é o propósito ao qual eu estou sofrendo. Jesus não estava sofrendo porque eu vou sofrer.
Isso não é sofrimento com propósito, isso não é realidade com propósito. Jesus, ele sofreu, mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E a Santa Ceia, ela nos lembra disso. Ainda que haja uma cruz hoje, eu sei que há uma ressurreição preparada. Eu sei que há uma vida nova. Eu sei que há uma nova aliança. Eu sei que há uma nova realidade que eu preciso viver. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu quero deixar vincado no seu coração que na cruz, Jesus ensinou 3 atitudes que nos levam a viver a altitude do propósito. A primeira atitude é obediência. A segunda atitude é perdão. E a terceira atitude é perseverança. Teve pessoas nessa semana que falou assim: pastor, eu vou abandonar o barco. Teve pessoas que falaram: Deus, eu vou abandonar o barco. Deus, eu vou parar. Deus, eu vou parar. Deus, eu vou parar. Deus, não vai parar nada. Você veio aqui para lhe dizer que você continua obediente. Você continua perdoando quem lhe feriu pelo caminho. Você continua liberando perdão. Você continua pedindo perdão, porque esse é o caminho. E você vai continuar perseverando. Não são as dores, não são as marcas lá que revelam Jesus, mas foi a obediência dele. E obediência até a morte. Não é obediência até dar jeito, não. É obediência até a morte. E nós não poderíamos deixar de lembrar aquilo que está em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele... Olha que interessante, todas as vezes que comer e beber, anuncia a morte. Anuncia a morte. Por que não anuncia o sofrimento? O sofrimento nós relatamos, porque somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada, nem ninguém, nem outra pessoa vai poder morrer para te trazer salvação, para te trazer vida, para mudar a sua história. Somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus chegando naquele rio, quando João Batista vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, ele ainda não tinha morrido, mas ele já era conhecido pelo seu propósito. Ele ainda não tinha vivido todo o processo, mas ele já era conhecido pelo seu propósito. Você tem sido conhecido por quê? Você tem sido conhecido porque as suas atitudes têm revelado o que você é. Ao participar dessa ceia, daqui a pouco nós vamos declarar que vivemos não mais para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ei, a cruz não nos chama para uma vida confortável, mas nos chama para uma vida com um propósito eterno. Eu gostaria que você curvasse a sua fonte agora. Eu gostaria que você curvasse a sua fonte agora. Sabe por que você está aqui? Nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, verso 8. Presta bastante atenção. Existe um propósito com a sua vida. Existe um propósito com a sua realidade, com tudo aquilo que você está vivendo. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, nós lemos: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas o texto não termina aqui, o texto começa. Eu queria que você fechasse os olhos e ouvisse isso. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus e sobre todo o joelho, todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Se você pode celebrar o nome poderoso de Jesus.
Você não está servindo a um Deus qualquer. Você não está servindo a um Deus qualquer. Você está servindo a um Deus que nasceu, cresceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou e vivo está no meio de nós. A salvação não é uma ficção, a salvação é uma realidade. Vamos rever a história para terminar? Jesus, quando nasceu, uma atitude do Pai para conosco exigiu uma atitude da mãe, exigiu uma atitude do pai José, ou do padrasto José, e exigiu um posicionamento de todos aqueles que estavam ali. Pergunta para o seu irmão: você acha que hoje seria diferente ele exigir de nós um posicionamento? Ele exigir de nós atitudes que glorifiquem, que exaltem o nome poderoso de Jesus? Não. Fala com esse irmão e fique de pé. Fala com ele assim: vamos tomar atitude a partir de hoje. Vamos reconhecer Jesus a partir de hoje. Vamos reconhecer Jesus a partir de hoje. Vamos ter atitudes que realmente nos levam a viver o propósito. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Envolto em tua presença. É só você e ele agora. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. É para ele que você está cantando, é para ele que você está adorando. Não vim atrás de bênçãos. Isso. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Declara isso mais alto. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu lamento. Por viver só pra mim mesmo. Lamento. Declara isso, por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Estenda a sua mão assim, estenda a sua mão assim. Senhor, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui na Tua casa. Oh, Senhor, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor pela obra do Senhor nas nossas vidas. Mas nós também não podemos deixar de reconhecer que tudo começou, Pai, numa vida que entregou. E essa entrega não foi uma entrega, Pai, só por obrigação, mas foi uma entrega com propósito. Foi uma entrega com sofrimento. E hoje nós estamos aqui, meu Deus, para te agradecer. Hoje nós estamos aqui para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje nós estamos aqui para trazer à memória, Pai, porque nós servimos a um Deus que é amor. Nós servimos a um Deus que não fugiu dos processos, mas escolheu obedecer. Escolheu obedecer ao Pai. Nós estamos debaixo dessa obediência,
Por isso hoje, Pai, nós podemos beneficiar. Por isso hoje nós podemos desfrutar. Por isso hoje nós podemos viver debaixo de tudo aquilo que o Senhor gerou para que nós vivêssemos, Pai. Alguns de nós, Pai, estávamos perdidos, afundados, meu Deus, no vício, afundados, Pai, em situações que não agradam ao Senhor. Mas a Tua palavra diz em Isaías capítulo 59 que os Teus ouvidos não estão surdos e nem os Teus braços estão encolhidos para que não possa nos salvar. Mas a única coisa que nos faz separação entre o Senhor são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. Mas nós sabemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos transformados, nós fomos regenerados, Pai. E por isso nessa manhã, Pai, nós não vamos abrir mão de ter atitudes que glorificam o Senhor. Nós não vamos abrir mão de ter atitudes, Pai, que revelam a nossa obediência ao Senhor, Pai. Nós não nos tornaremos omissos, mas seremos verdadeiros diante do Senhor. Que nesta manhã, Pai, o Senhor possa achar em nós mentes novas, corações, Pai, na motivação certa, para que nós possamos agir cada dia mais diante do Senhor. Abaixe as suas mãos, continue com seus olhos fechados. Eu não poderia terminar esse culto e partir para a Santa Ceia sem dar aqui duas oportunidades. Nós sempre damos essas oportunidades. Ei, feche os seus olhos, não se distraia. Você não tem noção do que tudo que está acontecendo nesse momento. E eu quero dar aqui duas oportunidades. A primeira é para você que nunca declarou reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu nunca fiz isso. Eu quero fazer hoje pela primeira vez. Eu não quero começar 2026, eu não quero que este ano seja como foi, eu não quero que a minha vida seja como foi até aqui, mas eu quero conhecer esse Jesus que mesmo em meio ao sofrimento, Ele nos traz alegria, mesmo em meio ao sofrimento, Ele libera a palavra sobre as nossas vidas, mesmo em meio ao sofrimento, Ele diz que seria o nosso pastor e que nada nos faltaria, mesmo em meio ao sofrimento, Ele diz que se eu passar pelas águas eu não me afogaria, mesmo em meio ao sofrimento, se eu passar pelo fogo eu não me queimaria, porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. E você quer declarar esse amor a Jesus hoje? A única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão direita. Só isso, só isso, só isso. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você quer entregar. Nós já temos algumas mãos levantadas. Fique com a sua mão levantada, por favor, por favor. A segunda oportunidade que eu quero dar, é para você que um dia já conheceu Jesus, um dia já caminhou com Jesus, um dia já viveu a realidade com Jesus, mas hoje você se sente que você está afastado, que você não está conectado, e hoje o Senhor está te dando uma oportunidade para você fundamentar os seus andaimes, para você fundamentar as suas atitudes, e você apenas quer renovar a sua aliança com o Senhor, você quer apenas trocar as suas vestes, as suas sandálias, o seu anel, e você quer beneficiar do novilho cevado, você quer renovar a sua aliança. Levanta a sua mão onde você está. A única coisa que você precisa é disso, é só levantar a mão para você renovar a sua. Levanta bem alto, levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Nós temos algumas mãos levantadas, levanta bem alto. Eu preciso ver você para orar por você, para orar pela sua casa, para orar pela sua família. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Ai, que lindo Jesus, ai, que lindo Jesus. Jesus é maravilhoso. É manhã de reencontro, é manhã de salvação, é manhã de restauração. Levanta bem alto, levanta bem alto. Ah, meu irmão, eu não posso sair daqui sem orar pela sua vida, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, corre, corre, corre. Todos vocês que levantaram as mãos, pode vir, pode vir, pode vir. Ajuda aí, se alguém levantou a mão do seu lado, trata essa pessoa. Vai, vai, vamos celebrar, vamos celebrar. Houve salvação nessa casa, nessa manhã. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Pode vir, pode vir, pode vir. Pastores, ajuda aqui, por favor. Tem aqui mais espaço desse lado aqui, ó. Nada além
Jesus, não deves nada para mim. Jesus é maravilhoso. Mais do que tu podes fazer. Jesus é maravilhoso. Só quero a ti. Jesus é maravilhoso. Eu só quero. Esse evangelho confronta, mas esse evangelho conforta. E nada mais, nada além de ti. Só quero. Se você está aí, tomou essa decisão, corre aqui para frente, pelo amor de Deus, não fique no seu lugar. Existe uma graça de Deus nesse lugar. Ei, preste bastante atenção. Tem pessoas que o rio de Deus está passando e você não é capaz de tocar desse rio, você não é capaz de experimentar desse rio. Se você está impulsionado aí a renovar a sua aliança, a entregar a sua vida para Jesus, corre aqui, que eu vou te dar mais um minuto. E nada mais, Não nada fique no seu lugar, não fique, pode vir. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar cada um dos meus irmãos que ouviram a Tua palavra, Pai. Uma palavra de confronto, mas uma palavra de tanto amor. Porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E quando há correção, há o sentimento de amor, há o sentimento de acolhimento. E nesta manhã, Pai, todos eles se sentiram assim, por isso é que eles tomaram essa decisão. E neste momento, Pai, eu quero abençoar a vida deles. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, eles sejam revestidos, Pai, com Teu poder, com a Tua graça. Eles sejam, Pai, recheados da Tua alegria. Que eles possam, Pai, viver conforme a Tua palavra, direcionados pelo Teu Espírito. E aonde eles forem, aonde eles chegarem, aonde eles passarem, o rio do Senhor vai fluir através deles. O rio do Senhor vai fluir neles. E eu creio, meu Deus, que eles não voltarão da mesma forma que chegaram, mas voltarão transformados pelo poder que há na Tua palavra. Que ao chegarem em casa, que ao chegarem no trabalho, eles serão vistos, eles serão observados. E nós veremos, Pai, Jesus na vida deles. Nós veremos uma alegria, nós veremos uma satisfação. Nós veremos, Pai, o Espírito Santo de Deus sobre eles, Pai. E isso vai refletir, isso vai gerar cura, isso vai gerar libertação, isso vai gerar transformação. Por isso nós oramos, Pai, e abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Olhem para mim aqui, olhem para mim aqui. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Olha para mim aqui. Essa é uma das decisões mais lindas que nós podemos tomar. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 11 anos de idade. Nem sempre foi fácil, mas uma coisa que eu tive a plena convicção era que Jesus sempre esteve comigo. Quando eu passei pela água, Ele não me deixou afogar. Quando eu passei pelo fogo, Ele não me deixou queimar, porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. E essa promessa não é exclusiva para mim, essa promessa também é para vocês. Vocês, ao voltarem para casa, vocês não serão vistos da mesma forma, porque agora vocês têm o Espírito Santo de Deus, agora vocês têm a palavra da fé, vocês têm uma nova forma de estar. E vocês não estão sozinhos mais, né? Nós vamos caminhar com vocês, nós vamos acompanhar, vamos ligar, vamos abraçar, vamos ajudar. E daqui a uns dias eu vou ver todos vocês aqui, servindo ao Senhor e cuidando de outras pessoas, amém? Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo, muito rápida. Toda a igreja vai repetir, mas eu preciso que seja em voz alta, para que todos nós possamos ouvir. Pode ser assim? Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador.
Perdoa, Pai, todos os meus pecados cometidos em obras, em palavras ou até mesmo em pensamentos, e que eu possa, Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, a Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Portanto, eu vou contar até 3. E no 3, vocês vão virar para trás. Porque existe uma família esperando vocês, para abraçar vocês, para cuidar de vocês, para amar vocês. Pode ser? Não pode olhar agora, não façam batota, hein? Não pode falar agora, é agora. Só no 3, ok? Vamos lá, tem festa aqui ou não tem? Tem festa 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 ou não tem? Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Cadê a igreja apaixonada com Jesus? Cadê a igreja apaixonada com Jesus? Então vamos lá, me ajuda a contar. Somos corpos, bem-vindos ao assim novo. bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido Declara isso para esse irmão que está do seu lado. Nós somos uma família. precioso és Canta para olhando nos olhos mim, dele, canta olhando nos olhos dele. querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Meu Deus, glória a Deus. Que manhã abençoada, hein? Jesus é maravilhoso. Nós já estamos servindo aí a Santa Ceia para você, né? É tão lindo. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Logo a seguir ele diz algo poderoso. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Quando chega no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este momento vai ser um momento em que você vai olhar para as 3 dimensões da sua vida. É momento de você fazer o que Jesus fez. No sermão que eu preguei, Jesus, ele não só olhou para o Pai, mas ele conversou com o Pai. Mas logo a seguir ele libera uma palavra de perdão para o outro. Então a primeira dimensão é o Pai, a segunda dimensão é o meu irmão, e a terceira dimensão, ele foi perseverante, sofrendo até a morte, é a dimensão interior. Você tem uma aliança com Deus. Ele está dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Sabe o que ele está querendo dizer? Até aqui você precisava dizimar e ofertar para fazer um sacrifício. Até aqui você precisava matar um gado, você precisava matar um cabrito,
Até aqui você precisava fazer isso e aquilo, mas a partir de agora, eu sou suficiente na sua vida. Eu sou suficiente na vida de todo aquele que crê. Eu sou suficiente na vida de todo aquele que se arrepende. Eu sou suficiente. Agora, eu mato um novilho cevado, não é para sacrificar, eu mato é para celebrar. Eu mato é para fazer festa. Agora eu dizimo e oferto, não porque eu sou obrigado, mas é porque eu amo o Senhor Jesus, eu amo a sua obra na terra, eu celebro tudo aquilo que o Senhor faz. Por isso é que eu já tenho o meu sacrifício é Jesus. É Jesus, é Jesus. Neste momento eu quero te dar um minutinho para você falar com Ele. Talvez você queira trocar o cálice com alguém, fique à vontade. Talvez você queira pedir perdão para alguém ou liberar perdão. Esse é o momento ideal, é o cálice da nova aliança. É um cálice lindo, é um cálice maravilhoso. Nós olhamos aqui, nós lembramos da morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos primeiramente, Pai, demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor. Queremos, Pai, demonstrar, meu Deus, todo o amor ao Senhor, porque o Senhor teve essa atitude de obediência, porque o Senhor nos ama. E nós queremos, meu Deus, te agradecer por este momento, por este ato. Nós reconhecemos, Pai, o senhorio de Cristo, nós reconhecemos o amor do Senhor, nós reconhecemos o perdão do Senhor, nós reconhecemos, Pai, que temos uma aliança com o Senhor por meio do Teu Filho Jesus. Nesta manhã, Pai, nós pedimos perdão, nós nos sentimos perdoados. Se porventura fizemos algo com a motivação errada, fomos em caminhos, falamos o que não devia, pensamos o que não devia, hoje nós, Pai, nos rendemos aos pés do Senhor para lhe dizer: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela regeneração, obrigado pela redenção. Obrigado, Pai, porque todos os dias nós estamos trabalhando, porque nós já fomos justificados, Pai. Mas todos os dias nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Todos os dias nós queremos ter atitudes, Pai, que revelam a nossa santidade, a nossa verdade, o nosso compromisso de ser igual ao Senhor, Pai. Que possamos, meu Deus, viver essa realidade. Oramos, Pai, e consagramos este pedaço de pão, consagramos esse sumo de uva que até aqui foi algo comprado no supermercado, mas a partir de agora, Pai, representará o corpo do Senhor e representará o sangue do Senhor derramado naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Nós oramos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Todos já receberam? Há alguém que ainda não recebeu? Há aqui alguém que não recebeu? Isso. Há mais alguém que não recebeu? Essa mesa está para todos. Essa mesa está para todos. Você que não recebeu, levanta a sua mão, por favor. Você que não recebeu, eu não recebi. Olha, está aqui também uma irmã que não recebeu, aqui, ó, no meio aqui, ó. Isso. Essa mesa está para todos. Todos. Isso. O texto diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Comece a celebrar o nome poderoso de Jesus. Comece a celebrar o nome poderoso de Jesus. Quem mais é digno? Declare isso, Quem declare mais é isso. digno? Não há outro. Estenda-se as suas mãos, estenda-se as suas mãos. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro
Veja o Cordeiro de Deus que era e é e há de vir. Sobre o trono eterno está. Santo, Santo, sem pecado se entregou, nos mostrou o amor isso, do Pai. igreja. Cristo que desceu do céu. Santo, Santo, veja o Cordeiro de Deus que era e é e há de vir. Sobre o trono eterno está. Santo, Santo, sem pecado se entregou, só quem é salvo, só quem é salvo, só quem é salvo. do Pai. Cristo que desceu do céu. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é pra Ele, pode ser mais forte. Nesta manhã teve salvação. Nesta manhã teve libertação. Nesta manhã nós adoramos a Ele. Oh, Jesus, obrigado. Pergunta para esse irmão, você está feliz com Jesus? Fala com ele, você foi abençoado? Se ele falar que não, você ora forte na cabeça. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o seu nome foi exaltado, adorado, celebrado, a sua palavra foi ministrada, vidas se renderam aos teus pés. E nós cumprimos a missão deste culto, Pai, que é glorificar e exaltar o nome poderoso de Jesus. Aonde quer, meu Deus, que exista alguém participando deste culto, seja em Portugal, na Europa ou no mundo, que o Senhor possa alcançar, possa guardar, possa proteger, Pai. Que possam viver realidades extraordinárias através da Tua palavra. Oramos, meu Deus, e pedimos ao Senhor que nos leve para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos uma semana cheia do favor do Senhor. E que tudo que fizermos seja para glorificar e exaltar o nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Eu tenho certeza que você, a partir de hoje, terá atitudes que vão revelar a sua altitude, a sua profundidade, para onde você vai, para onde você vai caminhar. Eu sei que essa palavra, ela chegou ao seu coração. Portanto, se você entregou a sua vida para Jesus, se você renovou a sua aliança, nós queremos conhecer você.